Terça-feira, 30 de maio, forte queda no petróleo leva que a Galp caia bastante também. Sejam bem-vindos para mais uma análise técnica diária, onde analisamos as cotadas nacionais e americanas. Começando então pela performance do PSI, foi negativo desde que abriu. A realidade é essa, abrimos com gap down e foi por aí abaixo. Não foi, digamos, um dia positivo. Houve algumas cotadas que acabaram por subir qualquer coisinha, mas não são assim tão relevantes quanto isso. No entanto, queda de 1,31, CAC a acompanhar, ou seja, a praça francesa a fazer o mesmo. Temos o IBEX praticamente neutro e o DAX também praticamente neutro. O Standard & Poor's neste momento está positivo, mas a tendência é bom, nós não sabemos onde é que vai fechar. No entanto, a tendência é que as coisas fechem negativas. Nós temos falado que os retracements fazem parte e toda a gente está à espera que isso aconteça. Para vocês entenderem, isto é só uma parte, para vocês entenderem o que é que eu quero dizer que toda a gente está à espera, é só olhar para o movimento das puts hoje no SPY, ou seja, hoje, 30 de maio, a maior parte do volume tem entrado, isto é o volume, não são aquelas que estão em aberto ainda, mas a maior parte do volume entrou nos 4.200 com puts e as calls nos 4.220, e aquilo que vemos é que as que ainda estão em abertas temos bastantes, provavelmente já gastavam muitas destas também, nos 4.150 e 4.180. É natural haver pullbacks, principalmente quando o dia está carregado de puts, ou seja, a pressão é de venda. Os próximos dias, só por curiosidade, as coisas começam a normalizar um pouco mais. As coisas estão mais normais nos próximos dias. Isto é para sexta-feira. Para sexta-feira vemos os tais 4.150 e os tais 4.280, que creio que não mudou assim muito, mas porque é que isto é importante? Porque toda a gente está à espera de retracement. Não quer dizer que ele seja profundo, não quer dizer que ele aconteça. Agora temos que aceitar que vai haver, ou vão haver, dias negativos. No entanto, para quem tem cotadas nacionais, a vida não tem estado fácil. Eu tenho feito sempre aquela análise de que existem cotadas que estão interessantes e que devemos olhar. Devemos respeitar sempre o critério de entrada e de saída. As coisas não são fáceis. Eu hoje saí na Micron, fechei a minha posição. Eu tenho duas dos chips, né, dos semicondutores, a AMD e a MU, que é a Micron. Quero ficar quietinho para já na AMD, então aquilo que eu decidi é eu fecho a Micron. Fechei a Micron, meti uma stop loss, porque eu tive que sair, e a stop loss foi ativada. Eu creio que eu meti 73,10, ela foi ativada mais ou menos nos 73. É a ideia que eu tenho. A parte importante é esta: ela foi até à moving average a 1 hora, é um facto, e depois voltou e creio que chegou a ficar mais alto. No entanto, eu não voltei a entrar. Eu não voltei a entrar por um simples facto: toda a gente está à espera do mesmo, não é? Não é o mesmo que quando eu saí da plug, que saí, vendi a minha posição toda, 1000 ações, e quando estava a fazer a análise vi o sinal de entrada e comprei 500. O sentimento do mercado hoje é ligeiramente diferente. No entanto, tirando esta parte, isto é só para vos deixar relaxados em termos de gestão. É muito difícil fazer uma entrada, é muito difícil fazer uma saída, é muito difícil entrarmos e ficarmos logo positivos. Para isso tínhamos que entrar numa que já estava a subir, pelo que o importante é vocês definirem o plano e simplesmente executá-lo. Se saíram, ganharam 10% e ela depois subiu mais 5%, é irrelevante, vocês ganharam 10%.
Olhando então agora para as cotadas nacionais, o que é que vemos? As positivas temos a EDP ligeiramente positiva, a Ibersol não tem expressão nenhuma, isto devia ser anulado, nem sei porque é que ela voltou a entrar. A REN, que é defensiva, ligeiramente positiva, CEMAPA também ligeiramente positiva. Ou seja, aquelas que não interessam, à exceção da EDP, ficaram positivas. Do lado das negativas, o destaque sem dúvida vai para a Galp, 4% de queda. Eu creio que, pelo que eu vi nos Estados Unidos, elas estão todas negativas, foi direto aos 10 euros e por aí ficou, fechou em mínimo, pelo que amanhã é capaz de cair um pouco mais. De resto, dentro das quedas profundas, temos a EDP Renováveis, 2,17, e já agora a Greenvolt só caiu 1%, ênfase no só, não é? Motengil cair também 1,32, Nós 1,36 e a Navigator caiu 0,7, enquanto a Altra caiu 1,6, ou seja, em toda a linha tudo a cair mais de 1%. Olhando para o Standard Poor's neste momento, e eu como normalmente faço aqui uma visualização, por exemplo, a Nvidia está ali a $1 acima disto, a AMD está 30 cêntimos acima, Tesla está nos 218, 10 cêntimos acima, ou seja, as coisas podem estar ligeiramente melhor que o que está aqui. No entanto, a parte importante é o quê? É que aquilo que tem estado a subir são as tecnológicas, principalmente semicondutores, energia completamente em baixo, a banca está sem uma grande direção e de resto temos aqui as do imobiliário que também estão a subir qualquer coisinha. O calendário em si não teve influência nenhuma, não foi por causa de confiança de consumidores que começámos a cair ou a subir. Honestamente, não creio que isto tenha tido algum impacto. Para amanhã vamos ver então a Lagarde a falar, estejam atentos, e a revisão da estabilidade financeira, não sei se isto vai ter muito impacto ou não. Quanto aos Estados Unidos, PMI e JOLTS às 15 horas, e os livros bege. Depois já vimos as options, vamos olhar então agora para o gráfico do PSI. Gráfico do PSI, olhando e vendo aquilo que ele tem feito, basicamente tem caído, não há um máximo mais elevado que o anterior em nenhuma destas velas e estamos praticamente prontos para fechar a gap. Estamos em território de oversold, não se esqueçam, isto é um mero indicador. Este indicador significa o quê? Significa que a probabilidade de haver um bounce é real e começa a ser cada vez mais provável que aconteça. No entanto, o facto do RSI estar nos 25, 25,62, o significado é nulo. Vejam, aqui, quando estava nos tais 25, a queda foi neste dia. E vejam que caiu mais. Portanto, aquilo que eu vos digo é assim: quem quer fazer entradas longas, neste momento está sentadinho em cima das mãos. Literalmente. Sentadinho em cima das mãos, não compra, não vende, porque as coisas já caíram bastante, está sentadinho em cima das mãos, à procura de oportunidades. Essas oportunidades vão aparecer quando? A uma hora. Acho que é a time frame mais simples e mais simpática para quem procura fazer entradas que não sejam para day trade. Isto significa o quê? Pelo que eu vejo aqui ontem, aquilo que esperávamos é que isto acontecesse num aspecto bull, mas vejam, máximo mais baixo, máximo mais baixo. O que é que aconteceu com a abertura hoje? Nem sequer deu sinal, não houve um fake out, não houve nada. Aquilo que aconteceu basicamente foi que abrimos com gap down e começámos a vir por aí abaixo. Perdemos um pivô que era de certa forma importante. Portanto, o meu conselho para quem está com liquidez, para quem quer fazer novas entradas, olhem para as time frames mais baixas e procurem sinais, martelos, com confirmação, não se esqueçam, para
se posicionarem, porque neste momento as coisas estão a começar a ficar interessantes para quem está fora. Quem está dentro, se não venderam aqui em cima, neste momento estão à espera que as coisas comecem a fazer bounce. Olhando para o retracement que nós desenhamos aqui, estamos já abaixo do Golden Pocket. Deixem-me só desenhar aqui os 70, acho que é importante colocar aqui os 78 para vermos onde é que está muito abaixo, portanto, em termos de retracement, furámos o Golden Pocket. Em termos de vela, a vela indica preços mais baixos. Olhando para o IBEX, a Bull Flag parece que já tinha furado aqui, nem sequer tinha visto. Mas no final acaba por ser o mesmo, é só mais um, não é? É só estender um bocadinho mais. E não se esqueçam, estas figuras, elas são válidas, elas têm uma lógica, mas não se esqueçam, a probabilidade de uma bull flag invertida romper para baixo é muito maior do que romper para cima. Portanto, para já, apesar do IBEX estar no suporte, as coisas estão com uma tendência mais negativa. Estamos abaixo das EMAs, das Moving Average mais recentes, a 13 e a de 50, com a de 100 mais ou menos nos 9.050 pontos. Quanto ao CAC, voltamos para a de 100, é expectável que tenha suporte nesta zona, apesar de ter feito um novo mínimo. Mas as coisas para já tendem para o lado bearish e não para o lado bull. Como é óbvio, esta estabilização permite o quê? Permite começar a procurar setups para fazer entradas. E o DAX não caiu assim tanto, chegou a estar positivo, está na zona de suporte, por isso para já DAX não está bearish. Para já aquilo que temos é o máximo e o máximo mais baixo. Em termos de mínimo, furámos o pivô, né? Só falta furar este. Se furar este, é só olhar para o volume, porque isto deve fazer um flush e vir em direção à zona da gap. Standard & Poor's fechou a gap, e fechando a gap, o que é que nós temos agora? Para já estamos a fazer suporte sobre esta linha que é 2012, não é? E era uma linha que tinha bastante resistência. Eu vou-vos mostrar. Vamos meter aqui na visão semanal, que é para ver-se tudo mais direitinho. Sempre teve grande resistência, né? E vejam aqui que andou sempre a subir, mas sempre a ter resistência na linha a roxo. Esta linha de tendência, então, é bastante importante. Para já estamos acima dela. A última vez que fechámos acima, depois não conseguimos segurar e tivemos um flush. Não quer dizer que vai acontecer flush. As contagens continuam a dizer-nos que temos espaço para subir. É para subir. A questão é, vai haver dias de retracement e hoje é só um dia, não é? Se vocês olharem para as QQQs, aquilo que vem é que gap up. O ETF que toda a gente pressiona a dizer vai cair, vai cair, vai cair, é aquele que tem o melhor movimento. Por isso, para já, aquilo que eu vos digo é a probabilidade de haver um retracement, de voltar até à moving average diária nas QQQ é elevada, é mais elevada do que continuar-se a afastar, mas para já o sentido é de subida. Rejeitou esta linha cor-de-rosa, que eu não sei porque é que desenhei aqui, provavelmente foi a 1 hora. Provavelmente, já foi há tanto tempo, não sei porque é que a deixei aqui. A cor-de-rosa, né? Que para mim não tem significado nenhum. Eu normalmente meto o azul claro. Devia ter sido aqui algo máximo que não conseguiu rejeitar. Não tem muita relevância. A parte relevante é esta aqui. Mas é por isso que eu digo, quanto menos linhas o vosso gráfico tiver, melhor. As linhas acabam por ter sempre uma reação. Se vocês colocarem uma linha aqui, ela vai ter reação. Se colocarem aqui, ela vai ter reação. Não quer dizer que ela é importante. Por isso é que eu mudei. Olhando para o ETF, que é aquele que está a ter um underperformance hoje, ou dois, que são as de growth, eu continuo a achar que elas estão interessantes em termos de recuperação. Se houver uma recuperação, tem muito para recuperar. Vejam onde é que nós estamos, vejam onde é que estão as QQQs, vejam onde é que está o Standard & Poor's, que está abaixo dos QQQs, mas está
positivo, digamos assim, desde, ou já fez um novo máximo desde o máximo de fevereiro. Dow Jones, que são as 30 mais importantes das industriais. Como vocês veem, continuamos a fazer a bull flag e também está com underperformance, ou seja, ações como a John Deere, Caterpillar e afins, creio que são essas que fazem parte deste ETF, poderão começar a apanhar tração. Não sei se a Boeing também faz parte. Olhando então para o petróleo, caiu, não sei qual é a notícia ou qual foi a notícia que originou este movimento. Honestamente, não faço a mínima ideia. A queda começou basicamente com a abertura do mercado. E o volume apanhou quando rompeu o pivô, ou seja, vocês olham aqui para este pivô, veem que tivemos uma queda aqui, mas o volume começou a apanhar com a perda do pivô, com a abertura do mercado americano. Portanto, um pivô foi, 2, 3 e estamos neste momento nesta zona que é uma zona de suporte. Estamos em oversold, na visão 1 hora, por isso é que eu digo, quem não geriu neste momento aquilo que está à espera é do bounce para ver qual é a reação, principalmente à moving average a 1 hora no petróleo, e quem diz petróleo diz Brent, né? Vai dar ao mesmo, só os valores é que são diferentes. A grande questão é esta, a Bollinger Band está cá em baixo, portanto à partida iremos aos 68,44 nos próximos dias, mas é expectável que haja pelo menos um bounce nas time frames mais pequenas. As obrigações também estão a cair, curiosamente a probabilidade de o Fed aumentar em 25 pontos a taxa de juros agora a 14 de junho, quer dizer, ela face ao dia anterior baixou 4%, mas continua a ser de 2/3, ou seja, o mercado continua a achar que existe uma forte probabilidade do Fed aumentar a taxa de juro. A reação para já é que a de 10 anos está a cair. Enquanto isso, o dólar está a estabilizar, ou seja, para já o dólar fez uma corrida, está à espera da moving average, provavelmente está a fazer aqui uma zona de suporte. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. É natural que haja um retracement, não se esqueçam, a zona de breakout foi aqui assim. É natural que haja um retracement, esse retracement teria que ficar mais ou menos aqui pelos 103,60. De resto, para já o petróleo está a tentar inverter, não se esqueçam que isto é extremamente importante. Quando nós temos um pivô, voltamos a esse pivô, perdemos ligeiramente e começamos a recuperar, as coisas começam a ficar bastante bullish e neste momento a tendência, sem dúvida, é bullish. De resto, Bitcoin, aquilo que subiu ontem, aliás, no domingo, né? Está a fazer um retracement, está a fazer uma bull flag, colocando aqui a 1 hora, perdemos a moving average, tanto a de 13 como a de 50, mas para já está a fazer uma bull flag. Essas bull flags, não se esqueçam, elas antevêem sempre preços mais baixos, está feito a olho, não se esqueçam, não há aqui assim muitos contactos que nós possamos utilizar. A questão é, perdendo este pivô, olhar para a moving average, para esta zona de suporte. De resto, não há muito mais a dizer. Setor tecnológico, tal qual como as QQQs, o consumer discretionary, ou seja, as Amazons, as da tipo Tesla e afins, para já a tentar fazer um breakout. Não se esqueçam, breakout é romper os pivôs. O problema de quando se faz gap up e se vem ao suporte é que se começamos a continuar a cair, voltaremos aqui para esta zona. E o setor energético fez um gap down e continua lá em baixo. O setor solar também a cair e o setor financeiro, exatamente a mesma coisa, ou seja, reagiu à moving average e simplesmente foi negativa. Posto isto, vamos olhar então agora para as nossas cotadas. Olhando para a Greenvolt, tínhamos um martelo que era bastante positivo, um gap up, veio diretamente fechar a gap, ou seja, fizemos gap up hoje, começámos a descer lentamente e já fechámos a gap que tínhamos aqui assim abaixo. Esta gap aqui assim. Ou seja, para já as coisas continuam bastante erráticas, a tendência continua a ser de queda.
não se esqueçam, vocês podem usar a ferramenta para desenhar um canal paralelo, e veem que a tendência continua a ser de queda. Vai haver com toda a certeza um movimento interessantíssimo nas renováveis. Esse movimento ainda não aconteceu e aparentemente ainda não é a altura. Isto está bom para quem é day trader, está bom para quem faz entradas e é disciplinado. Ou seja, vejam, hoje que tivemos um gap up, veio à zona de suporte, subiu, fez um martelo invertido e começou a perder as zonas de suporte. O que é que o day trader faz? Corta as perdas. Foi um dia que ele não ganhou dinheiro, corta as perdas. Fica interessado nesta zona. Ela fez um bounce, não entrou por causa da moving average, ou se entrou, usou a moving average a uma hora para sair, e de resto depois foi fazendo scalps, e as scalps por norma não dão dinheiro. Portanto, para já, tendência continua a ser negativa, estamos a tentar lateralizar, vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. A EDP Renováveis, praticamente a fechar em mínimos, as coisas continuam bastante bearish. Tínhamos aqui duas boas indicações que não resultaram. Não tem aqui uma notícia, mas não é assim nada especial. A grande questão agora é, provavelmente amanhã vai tentar romper a moving average. É provável, sim. Não estamos com uma forte divergência. Vocês podem colocar aqui assim em linha e veem que o preço está a cair, o RSI está a subir, mas não é assim uma divergência tão forte quanto isso. No entanto, olhando para esse indicador e olhando para o ponto onde ela está, se não abrirmos abaixo dos 18,64, se abrirmos também nos facilita a vida, porque ficamos à espera que venha cá para cima, bata na moving average, depois volte e depois rompa de vez. Mas se não abrir aqui em baixo, esta zona não serve resistência, portanto, abrindo próximo do valor de fecho de hoje, a estar atentos aqui à moving average e ver qual é a reação. De resto, a tendência continua a ser de queda, não é novidade nenhuma, é daquelas que tem sido extremamente volátil, e as coisas para já estão do lado dos bears. É bem provável, volto a referir isto, é provável, não é garantido, que voltemos por estar muito afastados da moving average, ou seja, que haja um bounce. Para já, o bounce foi completamente vendido e destruído. A EDP está a fazer pausa, fez, interessante, fez um mínimo mais elevado, um máximo mais elevado, apesar de ser uma doji. A uma hora devemos estar a navegar a moving average, mais ou menos. Ou seja, foi aquela que teve uma boa performance hoje. No entanto, depois, contagiadas ou não pelas restantes, caiu próximo do fecho. Vamos ver, elas estão. A realidade é, nós aqui estamos com uma estrutura. E se formos práticos ou pragmáticos, a estrutura está mais ou menos aqui assim, entre os 4,60 e os 4,61. Começando a romper, as coisas começam a ficar bullish e interessantes para vir aos 4,67. Mas de resto, para já é um bounce. Mas estamos a ficar com uma estrutura mais bullish, sem sombra de dúvidas. Portanto, atentos para aproveitar algum movimento mais forte. BCP. BCP perdeu o pivô e não teve continuidade. Para mim isto é positivo. Eu costumo dizer, quando temos um double bottom e furamos, nós vamos ter um movimento forte de normalmente de flush, porque vai apanhar tudo que é stops. E aparentemente não foi o que aconteceu. Aparentemente como andámos o dia todo a cair, o mínimo foi agora na última hora, mas não houve flush nenhum, pelo contrário, houve compra. É positivo, sem dúvida. Mas o volume, não apanhou volume nenhuma. Foi mesmo aqui nos últimos. Sacanagem. É sacanagem mesmo. Quer dizer, apanhou o volume, bateram os tops todos. Eu vou fazer isto assim. Apanhou o volume, né? Apanhou os tops, mas depois, como foi mesmo na parte final, compraram. Para mim, eu continuo a achar as coisas estão
tender muito para o lado negativo. Ah, não se esqueçam, nós temos um Discord, entrem lá. Eu, não sei se foi hoje, se foi ontem, hoje, já vamos ver. Mas, geral, foi o Cinca Nunes, que tem uma contagem está aqui, do BCP. Será que isto abrindo no browser vai abrir aqui? Abriu. Tem aqui a contagem na ótica dele, os, os 20, 80 ou 20, 70, 20, 80 não eram assim tão importantes. Era mais importante os 20, 70, salvo erro. Eu não consigo fazer aqui zoom, é uma pena, mas tem toda a razão para já. Os 2070, apesar de ter tido um aumento de volume, não houve assim um flush por aí além. Agora vamos ver o que acontece amanhã. Isto é a contagem que ele fez. É válida, sem dúvida, ou seja, temos muito mais espaço para subir. É bem melhor que a minha, que não tenho nenhuma. A realidade é essa. Pelo que adicionem-se ao Discord, troquem ideias. Para mim, esta zona está a ser uma zona de consolidação. Olhando de uma forma mais simples, vemos que os máximos continuam a ser mais baixos e hoje fizemos um novo mínimo. Vamos ver a reação amanhã. Honestamente, este mínimo, depois de furar um double bottom, assusta-me e deixa-me com o pé atrás em termos de potencial bounce que possa ter. A realidade é mesmo essa. Eu olho e fico muito pragmático. No entanto, estamos todos de acordo. Estamos com uma bull flag. E essa bull flag, por norma, rompe para cima. É um canal descendente. Temos é que ter paciência e deixar o canal desenvolver-se. E para já, à partida, vamos ter mais downside. Olhando para a Galp, este flash foi impressionante, não é? Também estávamos com a bull flag, agora já não tem bull flag nenhuma, só se eu puxar isto aqui assim para baixo e dizer, ok, a bull flag agora é isto. Não faz muito sentido. Continuamos com um canal descendente, simplesmente a forma como ela flutua é tremenda, tremenda mesmo. Isto pode acontecer o mesmo que aconteceu no BCP, né? Em que tínhamos o pivô, furou, depois fez o bounce, depois voltou para baixo. Nós procuramos sempre movimentos similares para depois tentar mimetizar, não é? Porque a realidade é esta: as ações não furam pivôs só porque sim. As ações não furam, como é que eu ia dizer, pontos de interesse para depois fazer flush. Mas aqui foram os pivôs e veio por aí abaixo. A realidade é essa. Portanto, existe sempre o potencial de a Galp fazer o quê? Vir à zona de suporte e depois voltar para cima. Existe, a queda foi bastante forte, não, e estar a relacionar esta queda com o movimento do petróleo é uma forte, quer dizer, nós podemos meter aqui assim o petróleo, oil, e o S-Oil, qual é o ticker que eu uso? US Oil. Eu acho que é este. É irrelevante porque vamos acabar por ver o mesmo. Dá para mudar a cor. Vamos meter a cor de rosa. Não, fica muito verde. Pronto. Usamos verde. Vamos usá-la mais grossa, que é para se ver melhor. Existe sempre uma relação, não é? Aquilo que vem é que o petróleo hoje teve o dia todo a cair e a Galp acompanhou com um pouco mais profundidade, mas o desenho acaba por ser o mesmo. Portanto, sim, é um facto. Existe uma relação entre o petróleo e a cotada. Portanto, agora vamos ver a reação do petróleo e ver a reação da cotada. Acho que é aquilo que é mais interessante neste aspecto é isto. Nós olhamos para o RSI da Galp e neste momento está nos 15. É um RSI bastante baixo. Pelo menos bounce vai haver. Pelo menos um bounce vai haver. Se o bounce acontecer com gap up, tem um pivô para vocês olharem a reação. Eu não ficaria bullish,
caso rompesse o pivô por causa da moving average, mas ficaria à espera da reação à moving average para ver um potencial posicionamento. Ou seja, ah, seja com gap up, seja vir aqui abaixo, fechar a gap, aquilo que nós estamos à espera é que ela venha até à moving average, depois faz o mínimo mais elevado e depois é que nós procuramos a nossa entrada de qualidade. Quem quiser arriscar, quem quiser arriscar, como é óbvio, eu estaria atento que nem um falcão amanhã à abertura do mercado, porque a queda é forte demais. Honestamente, a queda é forte demais. O petróleo caiu bastante, não se esqueçam, está aqui, caiu 4,66. Isto traz repercussões, sem dúvida, mas provavelmente fechando aqui esta gap, tem aqui esta zona toda de suporte nos 9,91 e a partir daí poderá ter o tal bounce. De resto, eu mantenho aquilo que sempre digo, quando a tendência é de queda, vale a pena sequer tentar lutar contra elas. Quanto a nós, perdeu a zona de suporte, continua a ficar muito errática, para já sem grande interesse. Estamos com o RSI também bastante baixo, o bounce aconteceu, rejeitou o moving average, as coisas estão bearish na nós, que não é brincadeira, estão muito bearish mesmo. Canal descendente mantém-se, não mudou nada. Sinceramente, se começar a romper os 3,51 moving average, ok, começar a olhar para ela para pensar em voos mais altos. Quem quer alguma estabilidade espera para ver a reação nos 3,56. De resto, se eu não estou equivocado, estes 3,50 era uma zona onde ela andava sempre a passear. Portanto, tenham isso em conta. Ainda temos espaço para vir até aos 3,40, onde ela costuma estabilizar. Olhando para os CTTs, fez o mesmo movimento, perdeu aqui o double bottom e fez um flush. Esse flush fez perder o pivô e à partida vem em direção aqui aos 3,21 até aos 3,25, onde encontrará algum suporte. A tendência que ela tem não é novidade nenhuma. Enquanto não a quebrar, vale a pena nós acreditarmos. Aquilo que eu costumo dizer é: o que tem desconto, o que hoje tem desconto e que está barato, amanhã pode ficar ainda mais barato. Se não for amanhã, no dia a seguir, como é que nós teremos uma indicação de que as coisas vão começar a inverter quando pelo menos esta moving average começar a ser ultrapassada, a rejeitar na moving average a 50 ou até mesmo na de 100, depois voltar para baixo e servir de suporte. Nós não precisamos de ganhar, sei lá, vamos pegar numa que tem sido, né, a NVIDIA, que tem sido a menina dos olhos de muita gente mesmo, porque ela subiu bastante. Eu volto-vos a dizer, a NVIDIA subiu só num dia 20 e tal por cento. Hoje está a subir 5. Mas vejam, não precisamos olhar na time frame mais baixo. Vejam sempre que alguém tem paciência, sempre que alguém tem paciência, rompeu, ok, eu quero ver o suporte, bateu, fez suporte, começou a subir, eu vou ter que entrar. Aquilo que deixam em cima da mesa neste movimento seria potencialmente, por exemplo, isto, não é? Isto é aquilo que deixam em cima da mesa, são 18%. É um facto, ok? São 18%, é um facto. Mas fazendo a entrada de forma cautelosa, em que vem, ok, está a reagir, começou a romper, vou entrar. Ficaram negativos 2% e depois começou a subir. Literalmente. E é isto que eu acho que é importante, é que nós temos que olhar para os nossos investimentos com um objetivo. Se eu tenho um objetivo de entrar numa cotada a ganhar X%, eu tenho que ter um objetivo de dizer eu não quero perder mais de X%. Se o critério de entrada for a moving average a 13 a 1 hora, eu tenho que usar essa moving average para sair. Ponto final parágrafo. Se eu usar a moving average em combinação com o pivô, eu tenho que usar os dois também. Isto serve para quê? Serve para
fazermos entradas com confiança, olhar e dizer assim: olha, um head and shoulders aqui, se este head and shoulders acontecer, se ele se resolver, não é? Estamos com um potencial de subida de pelo menos $60. Toda a gente se ria na altura, $60, não pode. $60, rompeu daqui, $60, veio até cá acima. Ah, lateralizou, subiu mais. É um facto. Onde é que nós vamos entrar? Vamos entrar aqui? Não, entramos aqui em cima. Entramos neste dia, o que é que aconteceu? Ficámos negativos. Ok, mas o critério não era a moving average, não era o breakout, não era o pivô. Enquanto não perder os pivôs, não vale a pena sair. Eu hoje, e eu sei que estou a perder um bocadinho de tempo neste aspecto, olhem para a Micron, eu saí porque isto vai levar uma correção e eu não quero apanhar um gap down que depois fico preso. Então aquilo que eu fiz foi o quê? Tenho duas semicondutores, vou sair de uma. Ponto final, parágrafo. Foi o que eu fiz. Saí desta. Mas a realidade é esta. O meu critério de saída foi o pivô. Eu meti, dei um bocadinho de espaço. Eu creio que meti 73, 15 e ela saiu no 73, 10. Foi algo assim. A questão é, pivô. E depois faria a entrada na moving average a 1 hora. Se tivesse entrado, novamente, porque ela fez aqui um ligeiro suporte, ela abriu, voltou para baixo, voltou para cima e se fizesse uma entrada teria ganho pelo menos à volta de 1%, não é? Porque ela subiu 1,5%. Mas num dia em que as coisas estão assim, na vertical, eu prefiro esperar. É tal qual como quando elas caem, é preferível esperar, não é? Para já a reação está positiva, mas máximo, mínimo, máximo mais baixo e é o que está a fazer. Nós olhamos para as do setor e elas estão muito parecidas. A Nvidia é a única que está com gap up e mantém-se, mas em termos de máximos, os máximos continuam a ser mais baixos. Por isso eu acho que este vai ser o canto cisne hoje. Nos próximos dias iremos ter um retracement. Esse retracement dará oportunidades para nos posicionarmos. Isto para, continuando, olhando para os CTTs, estamos à procura da estabilização para fazer entradas, de resto, para já completamente bearish. Se vocês desenharem aqui a Fibonacci, neste momento estão à procura dos 123, pode não chegar lá, pode ficar só por aqui, pode começar a inverter amanhã, por isso usem, combinem estes indicadores. Quanto a Jerónimo Martins, estabilizou, não fez breakout, depois de ter um dia bastante forte, mas para já estamos dentro daquilo que é a linha de tendência. Fez uma pausa, está a 1 hora a fazer a tal bull flag, né? Não tem nada de especial esta para já. Continua a estar bullish, continua a estar interessante. Menos interessante foi o fecho abaixo da moving average, mas não se esqueçam, é expectável que possa cair um bocadinho mais ou simplesmente começa a romper. Eu volto a dizer, existe uma trade a ser feita na Jerónimo Martins. Essa trade, neste momento, acima dos 23,12. Com esta lateralização que está a existir, poderão tentar entrar antes ou não, porque as coisas não estão assim tão bearish quanto isso, não é? Olhando, por exemplo, para a Sonai, que está com uma queda muito mais forte, a Sonai para já ainda não perdeu este pivô, é um dos pivôs mais importantes que ela tem neste momento, mas como é óbvio, depois começamos a ficar muito próximos dos suportes. Para já é uma inside bar de um martelo que era uma boa indicação. Para já é uma inside bar. No entanto, atentos aqui aos 0,91. Jerónimo Martins está com um setup completamente diferente e bastante melhor. A Sonai para já é queda. E depois temos aqui a Altri, que fechou a gap, voltou para a zona de suporte, fechou em mínimos. O fecho não é bonito, é um facto. Estamos no suporte da Bollinger Band, estamos no suporte de preço pelo fecho. Eu arriscaria dizer que iremos ver
preços ligeiramente mais baixo. Agora, tudo depende da abertura, né? Mas à partida é isso que irá acontecer. Ela continua extremamente volátil, estava aqui próxima do fecho da Gap, não quis fechar a Gap. hum, o mercado neste momento está assim. Eu estou a olhar aqui pelo canto do olho porque eu estou a olhar e o mercado está a começar a dar aqueles sinais. Vocês olham para elas e dizem assim: isto está a começar a dar sinais. E os sinais de exaustão começam a aparecer aos poucos, não é? Ahm, Aos poucos começam a aparecer. Ainda houve aqui algum algoritmo que segurou-a na moving average, mas a pressão de venda continua a aparecer. Poderemos é ter a tal correção A, B, C, ou 2, 3, 4, 5. Vamos estar atentos a ver o que acontece. A grande questão é esta: na Micron, o meu pivô estaria aqui, eu teria saído nos 124, por isso para já vou deixá-la, e o meu objetivo era vender Micron. Para quê? Para dar espaço a esta. Porquê? Porque tal qual como a Micron, a moving average está muito próxima e ela pode servir de suporte. Portanto, eu olho para a Altri e digo assim: a uma hora as moving averages estão todas em cima. O único suporte que tem é a Bollinger Band e esta a linha dos 4.10, 4.11, que vem destes mínimos, acredito eu. ahm, para já está bearish. Eu ficaria na expectativa, à espera de melhor posicionamento. A realidade é que para os adeptos dos Head and Shoulders, ombro esquerdo, cabeça, potencial de ombro direito, apesar desta vela ter negado este desenho, para já as coisas estão complexas, e o mesmo acontece com a Navigator. Isto é visão uma hora, rejeição, e continuamos a fazer flush. E temos aqui uma mini gap. Mas eu ficaria na expectativa, ficaria à espera, ou seja, no dia em que a Navigator voltar cá para cima para os 3, potencialmente 3,19, ou seja, fechar aqui acima, existe muito para recuperar, e acho que essa é a parte interessante. Como eu já vos tinha explicado, a uma hora, quando temos gap downs, isto não é novidade nenhuma para ninguém. Aquilo que nós fazemos, resultados, dividendos, seja o que for, estes grandes flush têm sempre bounces. Nós vamos olhar para a moving average, enquanto ela não começar a namorar a moving average, da mesma forma que a Altri fez, né? Enquanto ela não começar a namorar a moving average, não fiquem bullish, nem sequer no curto prazo. Bounces vão haver, mas obrigam a ter uma ginástica. Quanto à Mota-Engil, rejeitou a resistência de preço, rejeitou a moving average. Apesar de tudo, ainda chegámos a fazer valores acima. A uma hora estamos a fazer a compressão. O Bollinger Band está a comprimir, estamos próximos da zona de suporte. Podemos olhar para isto da mesma forma que olhamos para este falso breakout. Sinceramente, eu acho que elas, neste momento, com o mercado a cair, aquelas que poderiam subir, acabaram por ceder qualquer coisinha. Principalmente esta foi na última hora. Ela está a tentar, e vocês já sabem o que acontece quando se está a tentar romper uma resistência. Se começarmos a fazer mínimos, ou seja, romper aqui o pivô, temos a moving average a 50 para servir de suporte. De resto, para já, o sinal não é extremamente bullish, mas não é das mais bearish que nós temos. Esta é até daquelas que está mais estável, está dentro desta zona de balanço. Vamos ver a reação nos próximos dias. E depois temos a REN, que basicamente fez uma doji, indecisão abaixo da zona onde tem muita oferta, digamos assim. Portanto, esperar pela moving average e ver qual vai ser a reação. Quanto às americanas, vamos ver só aqui se há algumas. Eu não tenho ideia nenhuma de setups. Eu hoje olhei antes da abertura do mercado, porque eu estava com aquela ideia pré-feita de
de fechar uma das dos chips e pensei assim, ó, mas eu fecho-a e em vez de ficar com o dinheiro no bolso, vou colocar noutra cotada. Mas eu não tenho setups nenhuns, honestamente, eu procurei alguns, mas aqueles que estavam até mais ou menos interessantes são daquelas que são extremamente voláteis e simplesmente não interessa. A AMD fez suporte onde tinha que fazer, fez um gap up, vá-se lá perceber porquê. A Nvidia fez um gap up porque supostamente apresentou novos produtos. Vocês olham e creio que a notícia aparecia, aqui até falam do teto da dívida, que apresentou novos produtos relacionados com a inteligência artificial. A grande questão é, ela tinha que fazer US$ 1 trilhão e chegou lá. Era aquilo que ela tinha que fazer. Ahm, a Tesla, a última vez fez isto, depois começou a cair, né? Mas não significa que vá acontecer. A vela em si, se fechasse assim, eu diria que viríamos pelo menos fechar a gap. Temos uma zona forte de balanço aqui. As coisas vão estar muito difíceis de gerir enquanto não se aproximar da moving average. Muito difíceis de gerir. Enquanto isso não acontecer, vejam a distância a que estamos. Não é o ativo que eu acho que devam olhar com os melhores olhos. E o mesmo acontece com a AMD, de certa forma. Eu estou-lhe a dar espaço, mas também não quero dar muito espaço. A realidade é essa. É preferível ganhar. Eu nem sei quanto é que. São 1.200. Se ganhar US$ 1.000, eu fico contente. Estes US$ 1.000, não se esqueçam. Basicamente a entrada foi a 17 de maio, ou seja, foi em 13 dias. Em 13 dias ganhar US$ 1.000, quem me dera a mim. Honestamente, num investimento de 5 mil, se eu ganhasse 20% em tão pouco tempo, em 2 semanas, em todas as entradas que eu fizesse, à exceção de duas ou três, né? Em 10, se eu acertasse 7, eu ganharia sensivelmente 5 mil por mês, o que seria fantástico. Ah, mas estamos a fazer uma vela negativa, é expectável que haja dias negativos, mesmo nas subidas. Aquilo que nós queremos ver é isto. Para já está bastante distante. Não aconselho entradas. Micron, a mesma coisa. O setup da Micron é exatamente igual. Eu volto a dizer, eu saí da Micron, não é porque ela está bearish, porque não está. Eu saí da Micron porque eu tinha que fazer vendas numa delas. Eu tinha que escolher uma ou outra e calhou ser a Micron. Também é que mexe menos, né? Mas estamos todos agora à espera que isto serve de suporte ou vem até à moving average. A Sophie fez um gap up supostamente porque a negociação do teto da dívida não incluía perdão aos empréstimos dos estudantes, ou lá o que é tudo treta. Teto da dívida é uma coisa, concessão daquilo que eles vão fazer para chegar a este acordo é algo que ainda vamos ver. Mas a questão é, fez um gap up e para já está estável. A Upstart é aquela que está com melhor performance, sem dúvida, mas continua a rejeitar a moving average a 200. E a Farm é aquela que está mais volátil porque não está a sair deste balanço. Poderá ser aquela que se torna mais interessante nos próximos tempos face às restantes, né? Porque em termos de movimento foi a que se movimentou menos. É que tem o tal setup que nós dizemos assim, ó, ela faz breakout, é de apanhar. O problema é que ela anda a fazer breakouts e no mesmo dia em que ela sobe, vende. Faz lembrar Enphase. A Enphase hoje fez um breakout. Ela foi até aos 170, né? Rompeu com um gap up esta zona. Ok? Foi até aos 173, 175 e volta para baixo. Tem um máximo? Tem. Mas a realidade é que ela continua muito confusa. Plug Power fez a mesma coisa. Houve uma delas, foi a Charge Point, que teve um upgrade e foi a que subiu mais 13%. Eu desconfio de upgrades antes da apresentação dos resultados, sou honesto, e por isso é que eu não liguei nenhuma. De resto, Tesla estava cheia de força. Fechou a gap? Não.
vai fechar a gap em breve, vai ser amanhã. Se os mercados começarem a cair, não. Fez um gap up hoje, para já está a fazer uma vela feia. As EVs todas fizeram velas feias, todas elas fizeram gap ups, todas elas foram vendidas, todas, sem exceção. Vocês olhem para a Rivian, está aqui também 2,77, exatamente a mesma coisa. Não fez um novo máximo, fez gap up, veio para baixo. Poderá ficar interessante nos próximos dias ou não. A Xpeng também chegou a estar positiva, veio por aí abaixo. NIO chegou a estar positiva, veio por aí abaixo. Portanto, eu até devia começar a pensar em fechar esta NIO. Eu comprei novamente nos 8 qualquer coisa, nem sei, por aqui assim algures, e a realidade é que ela está mais próxima de furar aqui este pivô do que de voltar para cima. Mas é algo que está a acontecer com elas todas. Ah, já que ainda temos mais alguns minutos para ver outros setups, a Shopify saiu uma notícia de que tinha contratado alguém da Salesforce, ou lá o que é, fez gap up, por causa disso veio por aí abaixo também. Está na zona de suporte, é aquela que eu acho que está interessante. Temos, sim senhor, aqui uma bull flag. O grande problema dela está interessante é que ela faz lembrar a end phase, né? Caímos, fazemos suporte, subimos e é logo vendido. Subimos, é logo vendido e voltamos para a zona de suporte, perdemos-la. Temos que lhe dar um bocadinho de tempo e espaço. A Amazon está a subir, mas porque é que eu meti isto aqui? Não sei. Não sei porque é que meti isto aqui. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Google está aqui atafolhada, mas está a fazer um bom suporte. Não se esqueçam, a Google tem muito para recuperar, pelo menos até aos 143. Vai ser hoje que o vai fazer ou nos próximos dias? Teremos que esperar para ver. O sinal será ultrapassar aqui os 127. Como é óbvio, é daquelas chatinhas, né? É muito chatinha. A Intel é aquela que hoje das semicondutores, a par da Nvidia, está com mais força, mas está na resistência. Netflix, ela simplesmente foi aos 400, 405 e está a voltar para baixo, está a fazer o mesmo. A realidade é esta: todas elas estão a fazer o mesmo, à exceção de quê? Apple. A Apple fez novo máximo, sim, está a ter pressão de venda, ok, mas fez novo máximo. A Microsoft fez novo máximo, está a ter pressão de venda, o mercado está virado para as vendas, portanto é natural. Mas a resistência mais forte para a Microsoft está nos 345, isto são para aí 3%. Deixa lá ver se eu estou aqui focado. É um bocadinho mais de 3%, até ao potencial de resistência. Quem acredita que ela vai lá, estes dias são oportunidades. No entanto, é aquilo que eu digo, estamos muito afastados da moving average, eu prefiro esperar para ver a reação. Já vimos as Charge Point, outra que tem setups interessantes são as do turismo, as aéreas, né? Transporte turístico, porque a CCL está na zona de breakout, tem aqui uma zona de suporte, a American Airlines é praticamente a mesma história, mas nenhuma delas arrancou. Airbnb, dentro do turismo e imobiliário, não está a ter uma grande performance. Disney continua a ser a Disney, deixem-na vir para baixo, não vale a pena fazer entradas na Disney. Cloudflare está a ter movimentos brutais, e a grande questão é mesmo esta, né? Entrar agora é extremamente complicado. A entrada era neste breakout, mas tinha que ser de forma antecipada, o que ela fez, gap up, né? A grande questão é, vocês olham para todas as cotadas, a maior parte delas está em zona de resistência, está em zona onde vai haver muito dump de ações. E juntando isso ao RSI, se gostam deste tipo de cotadas, seja ela qual for, esperem pelo pullback, acho que será muito mais interessante. As small caps, eu vou fazer uma listagem daquelas que eu acho que é interessante, vou fazer isso hoje à noite, vou ver quais é que fazem parte do Russell 2000, são 2000 empresas, acho que vou filtrar isso por
tamanho, ou seja, market cap, aquelas que forem mais elevadazinhas, e tentar ver quais é que têm setups interessantes para nós começarmos a olhar para elas. Porquê? Porque são aquelas que estão com underperformance, são aquelas que quando arrancam, arrancam. Eu olhei para a DraftKings hoje, não está a fazer nada, a PEN, nada. Um gap up foi vendido, paciência. A Coinbase, por causa provavelmente da Bitcoin, começou com um grande gap up, voltou à resistência, fez o novo máximo, é uma boa indicação, mas a venda de hoje é bastante feia. E depois temos aqui as petrolíferas que para já estão a fazer bounces e não mais do que isso. Ou seja, mesmo as financeiras começaram com gap ups, foi tudo vendido. O fecho poderá ser completamente diferente, é um facto, mas vocês veem esta zona de balanço, veem onde é que ela tinha resistência e aquilo que eu digo é assim. Eu não estou bearish no mercado. Eu acho que estas, principalmente as financeiras, acho que estas estão aquelas que estão com um setup muito, muito interessante porque estão a fazer balanço. E este balanço permite que nós nos posicionemos com menor risco. Menor risco significa o quê? Se eu quisesse, se eu achasse, não é se eu quisesse, nós podemos sempre querer e poder, mas se eu achasse que, ok, esta as financeiras vão subir e a melhor entrada seria acima dos 29, mas a última vez ela foi lá e não conseguiu fechar acima. Portanto, dá-me uma folga para ativar stop loss e eu saltar fora, não é? Então, fazer uma entrada aqui é arriscar mais ou menos 1,5%. Ela vai ter resistência na moving average a 50 e na zona dos 29. Isto por si só já é 1 para 2. Já não é um risco-recompensa, um rácio risco-recompensa extremamente interessante, mas é melhor do que 1 para 1. Depois, a grande questão é, se ela começar a romper, ela vem cá para cima. E é isso que eu acho que está a começar a ficar interessante nas financeiras. É o risco-recompensa que possam ter. A baba das chinesas estão muito chatas. Honestamente, elas estão muito chatas. Queda, recuperou, fez um bounce, hoje está simplesmente a fazer uma queda quando o Hang Seng hoje até subiu ligeiramente, mas subiu. Posto isto, vamos dar uma última vista de olhos aqui no Standard Poor's, vamos usar o dos futuros e vamos ver que já perdemos a Moving Average, a 13, estamos a fazer suporte na Moving Average a 50. Eu acredito que vamos fazer bounce aqui, daí a acontecer é esperar para ver. Se perdermos, principalmente este pivô, vamos fazer flash aqui para esta zona dos 4.190. Isto serve também para as QQQs, tem aqui uma zona de suporte bastante importante, perdendo-as, como diz o outro chapéu. Mas esta formação de martelos acho que está a começar a ficar interessante para, no mínimo, então vamos fazer aqui, no mínimo fazer um bounce até ao moving average. No mínimo é isso que vai acontecer. No máximo seria voltar cá para cima. Bons negócios a todos e até amanhã.